Olá! Neste novo episódio tenho uma grande novidade. Então, é a primeira vez que vou lançar também este episódio em modo vídeo no YouTube. Portanto, se estás a ouvir no Spotify, podes também ver no YouTube. E o que é que eu vou trazer para vós hoje? Perguntei no Instagram o que é que gostariam de ouvir. Se preferiam, de alguma forma, que eu falasse sobre os gatilhos que estão por detrás dos episódios de compulsão alimentar, alguns deles, ou, por outro lado, para saberem mais sobre a minha história. Então, sendo que os votos foram praticamente 50-50, decidi fazer uma mistura e juntar um pouco das duas coisas. E vamos então começar sobre o primeiro gatilho que eu tenho aqui para vos falar no meu caso. E também eu acredito que no caso de muitas pessoas que sentem que também são gatilhos para elas. O primeiro gatilho que eu quero partilhar contigo é o gatilho de ter muitos ressentimentos, mágoas do passado a remoer, não diariamente, mas de vez em quando surgiam. E eu ficava a remoer sobre aquilo que deveria ter sido, sobre como é que seria diferente se tivesse acontecido de outra forma, e tinha, lá está, muitas mágoas e ressentimentos sobre muitas situações da minha vida, da minha infância, da minha relação com o meu pai, com a minha mãe, e dava por mim a remoer muitas vezes. E esse foi um dos gatilhos que eu me apercebi que, ao estar a remoer e a vivenciar tudo aquilo que tinha acontecido no passado, me fazia, passado pouco tempo, despoltava um episódio de compulsão alimentar. Este episódio de hoje vai ser muito, digamos que vou estar aqui a falar de coração aberto, assumindo muitas vulnerabilidades, por isso é normal que eu respire fundo várias vezes e até posso me emocionar, pode acontecer. Apesar de já estar tudo sarado e resolvido nas caixinhas que devem estar, é normal que o meu coração acelere mais, que tenha mais alguma dificuldade em falar sobre estes temas. Então, o facto de eu me ter apercebido em 2016 que ainda tinha muitos perdões, vá lá, para fazer, muitas aceitações, acima de tudo, foi um virar de chave, foi perceber que eu estava com pesos em cima que eram necessários libertar, porque além de eu ter quase 100 quilos, eu tinha outros pesos, como eu já falei também aqui em alguns episódios do podcast, eu tinha muitos pesos para libertar sem ser o peso físico. Foram 30 quilos de peso físico, mais ou menos, mas os outros que estavam aqui, inclusive estes dos ressentimentos, das mágoas, do não ter aceito algumas situações e ter interpretado de formas que me magoavam constantemente, era exatamente um dos gatilhos. Então, primeiro gatilho, mágoas, ressentimentos do passado e o estar constantemente a remoer. Bem, vamos então passar para o segundo gatilho. Só uma pausa para beber água. Lá está. Este episódio é com muita vulnerabilidade associado, daí ser também importante fazer aqui umas pequenas pausas. Segundo gatilho era ter um elevado diálogo interno autocrítico, ou seja, o meu diálogo interno era mesmo muito crítico e qualquer coisa no meu dia eu assumia alguma situação que corria menos bem, eu assumia que tinha feito mal, que poderia ter feito de outra forma e estava-me ali a auto-julgar e criticar, digamos quase que assim com um chicote invisível, a martirizar-me e a remoer naquilo também. Lá está, tinha muito esta forma de ver a vida como é tudo minha culpa, uma elevada autocrítica, sentia-me também muito inferior aos outros, então levava tudo muito a peito. Mas acima de tudo, este gatilho que eu quero aqui partilhar convosco é exatamente a elevada autocrítica, julgamento constante, ser a minha pior inimiga. E quando eu percebi isso,
quando tomei consciência de que realmente eu era a minha pior inimiga, estava constantemente a julgar-me, foi também uma grande virada de chave, porque percebia que quando eu ia comer era porque, por exemplo, eu me estava a julgar que tinha feito mal, que deveria ter feito assim naquela situação e não fiz, porque também tinha grande dificuldade em expor as minhas opiniões, em dizer não quando deveria dizer não, e ficava a remoer e a criticar-me e a julgar-me. Então, o que é que eu fiz aqui? Comecei a mudar esse diálogo interno, a perceber-me, a tomar consciência da forma como falava comigo mesma. Isso foi muito importante. Ao perceber este gatilho, eu sou a minha pior inimiga, este diálogo interno é mesmo muito negativo, comecei a dar passos para transformar esse diálogo interno negativo num diálogo de autocompaixão, de amor para comigo mesma. Como? Pensando sempre, como é que eu falaria nesta situação que eu estou a viver neste momento, que está a mexer comigo, se fosse a minha melhor amiga a ter este problema? Como é que eu faria? Foi exatamente assim que eu comecei a fazer. Foi a despertar a minha melhor amiga em mim mesma. Este foi um grande passo e muito importante na minha recuperação em 2016. E de 2 gatilhos, vamos para o terceiro gatilho. O terceiro gatilho é sem dúvida que era o controle, o estar constantemente a querer controlar os outros. Porquê? Porque acima de tudo sentia que não me conseguia controlar a mim mesma, então, mas isto tudo de forma inconsciente. Eu olhava para os outros, queria controlar a opinião dos outros, a forma de agir dos outros, achava, era muito moralista, deverias ter feito assim, devias de fazer assado. Isto porquê? Porque eu mesma não tinha essa capacidade de fazer, tomar as minhas decisões, tomar as rédeas da minha vida, dizer não quando deveria dizer, como já disse anteriormente. Então este controle constante, querer controlar todas as pessoas à minha volta, era um dos gatilhos. Porquê? Porque nós só nos podemos controlar a nós e, em certa medida, há coisas que dependem de nós e depois temos que soltar e deixar fluir a vida. E eu não deixava que isso acontecesse, nem comigo, nem com os outros, ou seja, queria controlar as suas atitudes, a sua forma de pensar, e quando essas pessoas não estavam de acordo com as minhas expectativas, aquilo que eu queria que elas fizessem e como é que elas fossem, era um gatilho, ou seja, despoltava um episódio de compulsão alimentar. Até que tomei consciência que não, eu não tenho controle sobre a opinião dos outros, sobre as suas atitudes, sobre a sua forma de pensar, não tenho nem tenho que ter. Okay? E isso também foi muito importante para perceber que tantas vezes eu ia comer porque estavam de alguma forma a sair das expectativas que eu tinha sobre aquelas situações e aquelas pessoas que eu não tinha controle. Então quando eu assumi isso para mim própria, eu não tenho controle sobre esta situação, nem tenho de ter. Deixa fluir. E com muita escrita, muita autoobservação, consegui despertar e largar esse controlo, de alguma forma até obsessivo, pelas outras pessoas. E olhar para mim, assumir a responsabilidade por mim, pela minha auto-observação, pelas minhas atitudes, pelas minhas formas de agir, e isso, lá está, foi mesmo muito, muito importante. Então agora vou beber mais uma garrafa. Agora, passando para o quarto gatilho. O quarto gatilho eles estão todos interligados, mas este tem bastante ligação com o que eu acabei de descrever sobre o controlo. Então, ao perceber que não tinha de controlar as outras pessoas, nem essa era a minha responsabilidade, eu assumi as responsabilidades pelos meus problemas, pelas minhas situações como meus. E qual é o gatilho que está aqui por detrás? É
quando percebemos que somos bastante irresponsáveis para connosco, para com a falta de amor próprio, ok? Compreendes que precisas trabalhar isso. Ou seja, o gatilho aqui é a falta de amor próprio, acima de tudo. A falta de amor por mim. Era uma grande falta de amor, era descurar das coisas mais básicas, desde autocuidado, desde ter cuidado, lá está, com aquilo que comia, não queria saber sequer se a comida era boa no sentido de que me fazia bem nutricionalmente ou não, ou seja, não queria saber, ou seja, de tão grande que era essa falta de amor próprio, era um gatilho para continuar nos ciclos repetitivos de episódios de compulsão. Não quero saber, não quero saber, não quero saber de mim, autodesresponsabilização total e que me fazia ter episódios de compulsão alimentar. Quando eu percebi que estava também muito por detrás essa falta de amor próprio, comecei a trabalhar nele, a trabalhar no meu autocuidado, tudo com passo a passo. Uma semana focava mais em ter como rotina colocar creme, cuidar da minha pele. Quando já estava esse hábito enraizado, voltava para outro hábito que também queria nutrir em mim, que era ter mais atenção, consciência das minhas escolhas alimentares, com intenção, acima de tudo, com foco, com consciência. E esses foram os passos dados para cultivar cada vez mais esse amor por mim. Ou seja, aquilo gatilha mesmo a falta de amor próprio. E passando para o último o último gatilho que eu quero aqui partilhar convosco, que também faz parte da minha história, e este confesso que é aquele que me custa mais falar. É o quê? Foi eu perceber que desde minha mãe teve um tumor na cabeça quando eu tinha 10 anos e eu, a partir desse momento, assumi muito a responsabilidade de tomar conta dela, quase que como que assumir o papel de mãe dela. E isso foi crescendo ao longo dos anos. E ao crescer ao longo dos anos, fazia com que lá está o controle também, qualquer atitude que ela tomasse que eu achava que lhe fazia mal, eu culpava-me por isso, assumia a responsabilidade pelas atitudes dela, acreditava que eu tinha mesmo que a proteger e assumia esse papel muito grande de responsável por ela. E isso foi um dos grandes gatilhos também, cada vez, lá está, que acontecia alguma coisa dela de tomar uma atitude que para mim não estava de acordo com o que era melhor para ela, lá está, era mesmo como se fosse, sentia quase como se fosse mãe dela, tudo isto de forma inconsciente, porque eu assumi o papel desde dos 12 anos de acordar todos os dias de manhã a minha mãe, porque ela como tinha como teve a recuperação de estar quase 7 meses no hospital, levou muitas cortisonas, levou muitos medicamentos que a fizeram ter muito sono durante muito tempo, teve muitas operações de anestesia geral e isso tem algumas mazelas, ou seja, ela tinha muita dificuldade em acordar de manhã e eu assumi esse papel logo muito cedo. E isso prolongou-se ao longo do meu crescimento, da minha adolescência e também há algum tempo da minha vida adulta, e eu assumi esse papel de forma inconsciente de ser mãe da minha mãe. E foi necessário, quando eu tomei consciência desse gatilho, lá está, dessa forma de papéis invertidos, foi necessário fazer um desapego bom, claro, um desapego de ok, eu confio nas decisões da minha mãe, ela é capaz de assumir as rédeas da vida dela, eu vou trabalhar cada vez mais o meu papel enquanto filha e não enquanto mãe da minha mãe. E esse foi, sem dúvida nenhuma,
o gatilho que eu percebi que doeu mais de forma de aceitação do passado também, que está interligado com o primeiro, com o primeiro gatilho, dos ressentimentos, das mágoas do passado. E este último gatilho foi mesmo importante, como todos os outros, e foi difícil de aceitar, de começar a fazer esse desapego bom, mas foi muito libertador de um peso gigante que eu carregava às costas, que não tinha de carregar. Eu percebi até que eu sentia culpa por tudo, quase que tinha acontecido com a minha mãe. Parece que pelo facto de eu ter estado muito tempo sem a poder ir ver ao hospital, eu senti quase culpa por tudo aquilo que estava a acontecer com ela e carreguei essa culpa durante muitos anos, até que lá está, tomei consciência que não tinha culpa de nada, eu dei sempre o meu melhor enquanto filha e foi um peso gigante que me saiu de cima, literalmente. E pronto, olha, aguardo os vossos comentários que queiram fazer, as vossas partilhas que queiram fazer comigo, se de alguma forma também ressoaram com algum destes gatilhos, com alguma parte da minha história. E um grande beijinho, obrigada por estares aqui a assistir ou ouvir este episódio do podcast. Se ainda não me segues no Instagram, eu vou deixar aqui o link na descrição. E um grande beijinho e já sabes, até ao próximo episódio. Até já! Beijinhos!